Olá, estudantes. Estou aqui para gravar a nossa quarta videoaula. Conforme combinado na nossa aula síncrona desta semana, essa quarta videoaula é destinada a complementar, a finalizar o conteúdo que nós abordamos na nossa aula síncrona. Lembrando que ficou ali uma parte final faltando da apresentação e é isso que eu pretendo trabalhar com vocês dentro dessa quarta videoaula. Lembrando, a temática desenvolvida dentro da nossa aula foi a temática do direito ao esporte no Brasil, temática que intitula aí a segunda unidade da nossa disciplina. Então nós adentramos agora a segunda unidade da nossa disciplina. E relembrando a vocês que na aula eu dividi essa minha primeira apresentação, que está baseada no texto do professor Lino Castellani sobre direito ao esporte, em dois momentos. Um primeiro momento histórico, tentando contextualizar historicamente a relação entre o Estado brasileiro e o setor esportivo, perpassando pelas políticas públicas de esporte no Brasil, tentando apanhar desde a sua origem até o seu desenvolvimento para alcançar um período mais atual. E é esse segundo momento, onde eu trato um pouco da atualidade das políticas de esporte no Brasil, que ficou restando a gente abordar. E será o foco dessa videoaula. Relembrando, na aula passada, para apanhar a questão histórica, o contexto histórico, eu propus uma periodização, então dividi ela em 4 períodos. Para cada um desses períodos eu apresentei a vocês algumas características inerentes a essa relação entre Estado brasileiro e setor esportivo. E também destaquei alguns fatos, alguns episódios, algumas legislações que foram produzidas em cada um desses períodos. Recuperando o primeiro período do Estado Novo, que dá origem a essa relação entre Estado e esporte, com o primeiro decreto, que é considerada a primeira lei geral do esporte. Depois a gente passou pelo período militar, as relações do período militar com o esporte, com a própria educação física. Chegamos ao período da redemocratização, várias características ali que construíram uma conjuntura muito específica que permitiu uma série de mudanças, ou pelo menos a colocação de novos debates, de novas problemáticas no interior da educação física. E aí a gente chega ao período pós-constitucional. Dentro desse período pós-constitucional, que inicia com a Constituição, passa pelas legislações atinentes ao esporte, como a Lei Zico, a atual Lei Pelé, que regulamenta o esporte no Brasil, e chegamos até o Ministério do Esporte, criado em 2003. E foi aí que eu interrompi a aula e que eu passo agora a falar com vocês sobre a criação do Ministério do Esporte. Então, o Ministério do Esporte ele é criado em 2003. Bom aqui fazer um parênteses, ele é criado enquanto um ministério específico. O esporte já esteve atrelado a outras pastas, constituindo ministérios onde o esporte era trabalhado conjuntamente a outras áreas. Então, o esporte já esteve atrelado à cultura, o esporte já esteve atrelado ao turismo. Mas em 2003 você tem um ministério próprio para o esporte, o Ministério do Esporte. É um período aí que se estende até 2019, quando o Ministério do Esporte é extinto pelo atual governo e transformado em Secretaria Especial do Esporte, atrelado ao Ministério da Cidadania. E nesse período existiram um conjunto de ações, de políticas, de projetos, de programas. Eu vou tentar sintetizar esse período a partir de 4 ações, eu diria assim, ou de 4 dimensões. A primeira tem a relação com os programas, que eu cheguei a abordar isso na aula, mas não pude me aprofundar. Então, a criação do Ministério lá em 2003, ela traz, eu não diria como uma novidade, porque já existiam programas de caráter social ligados ao esporte, mas ela traz 2 novos programas sociais ligados ao esporte. O programa Segundo Tempo e o programa Esporte da Cidade. A novidade, talvez, tenha sido no investimento, na ênfase dada a esses programas. Eles aparecem como as principais ações do Ministério nesse início da gestão do Ministério do Esporte. Especialmente o programa Segundo Tempo vai, pelo menos até 2007, capitalizar boa parte dos investimentos dessa pasta ministerial. Além disso, esses programas trazem um discurso que, de certa forma, não estava tão presente na política de esporte, que é a preocupação não só com a inclusão social, porque isso já existia
a inclusão social por meio do esporte, mas a preocupação em garantir o esporte enquanto direito, a preocupação com estabelecer determinadas diretrizes relacionadas a uma gestão democrática, no caso do PELC, uma intervenção que perpassasse pelas diferentes gerações, dando a esse programa um caráter de acesso universal. Então você tem uma ênfase sobre o esporte social, né? Isso marca muito o início da gestão do Ministério do Esporte, sobretudo no discurso, né? E você vai ver isso presente também num documento importante que eu não cito aqui no slide, que é a Política Nacional de Esporte, publicada em 2005. Essa preocupação com a garantia do esporte enquanto um direito social. Então eu destacaria esses dois programas. Esses programas formalmente ainda existem, basicamente não têm recebido investimentos há bastante tempo, então a tendência é que eles vão cada vez mais ficando secundarizados até que eles sejam extintos. Né? Pelo menos me parece que essa venha a ser a tendência a esses dois programas. Uma outra, aí sim, uma novidade, uma outra ação, e essa sim uma novidade, que aparece na gestão do Ministério do Esporte, são as conferências nacionais de esporte. Né? As conferências elas já acontecem em outras áreas há bastante tempo, no campo da saúde, da educação, mas no esporte a gente ainda não tinha experimentado, não tinha vivido essa experiência. E a primeira conferência é realizada no ano de 2004, né? A segunda edição em 2006 e a terceira em 2010. As duas primeiras edições, 2004 e 2006, basicamente se debruçaram sobre a necessidade da construção de um sistema nacional de esporte e uma política nacional de esporte que orientasse, que desse diretriz a esse sistema. Como eu acabei de dizer, a política até que foi construída enquanto documento e publicada no ano de 2005, até como deliberação da primeira conferência de 2004. Já o sistema, embora exista na lei Pelé a previsão do sistema brasileiro e nacional de desporto, ele não foi até hoje constituído de fato, né, daquilo que se espera de uma organização sistêmica. Mas esse tema eu aprofundarei em momento futuro em outras aulas. E aí você tem a terceira edição em 2010. Veja que aí você tem um intervalo maior entre 2006 e 2010. O ideal é que acontecesse uma conferência em 2008, mas o Ministério acabou postergando isso para 2010, momento no qual o Brasil já tinha a garantia de vir a ser sede dos grandes eventos esportivos, Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas de 2016, e esse fato acaba impactando nessa última edição das conferências, ao ponto de que a temática central da terceira conferência, embora isso não viesse sendo pautado nas edições anteriores, passa a ser os grandes eventos esportivos, né? E a tentativa, digamos, de levar o Brasil aos primeiros postos no quadro de medalhas dentro das Olimpíadas de 2016. Então, as conferências foram um espaço de intensos debates, de participação social, de muito aprendizado. As conferências elas começavam a partir dos municípios, mobilizando seus delegados, iam para as etapas regionais, estaduais, até chegar na etapa nacional. Então foi uma experiência bastante rica de uma possibilidade de que a população tivesse alguma participação na construção da agenda governamental de elaboração das políticas públicas para o esporte e lazer. Infelizmente, esse é um projeto que foi abandonado, já desde 2010 não tivemos mais edições da conferência, e me parece que hoje não há um contexto favorável à retomada dessa ação. Tá? Um outro aspecto importante, nós também vamos trabalhar isso com mais calma, tem a ver com investimento, aqui estou falando de financiamento. Né? Eu diria que esse período que eu falei de existência do Ministério, de 2003 até o ano de 2019, o mais correto seria a gente fazer um recorte de 2003 a 2015, é um período de maior investimento no setor esportivo brasileiro. Isso não significa que o investimento tenha sido suficiente. Isso, quando a gente compara o esporte a outras áreas governamentais, a gente vai ver que o esporte é uma das áreas que menos recebe recurso, mas comparando com a série histórica de investimento no esporte, foi sim os anos de maior investimento no setor esportivo. Se no começo esse investimento, como eu falei, estava muito direcionado aos programas sociais, em especial ao segundo tempo, com o passar do tempo esse perfil, essa configuração foi se alterando
E o que a gente foi percebendo foi aquilo que já está posto na tese do Luciano Bueno, que foi a hegemonia do alto rendimento. E isso, claro, teve um impacto também, novamente, nos mega eventos esportivos, item que eu vou abordar daqui a pouco. Então, outras características presentes também nesse período em relação ao financiamento foi uma presença massiva das empresas públicas, né? A criação de novas fontes de recursos para o esporte de alto rendimento, alterações na lei Agnello-Piva, que repassa recursos para as confederações, para o Comitê Olímpico Brasileiro, para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então a gente viu essa questão do financiamento sendo bastante pautada durante a vigência do Ministério do Esporte. E então chegamos aos mega eventos, né? Já citei eles aqui algumas vezes, mas a importância dos mega eventos é que eles acabaram mexendo com a orientação da política esportiva. O Brasil viveu lá em 2007 a experiência de realizar os Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro, uma experiência cercada por muitos problemas, algumas denúncias de erros na condução desse processo. Lembrando que a confirmação da cidade do Rio de Janeiro como cidade dos Jogos Pan-Americanos é algo que já estava presente desde o governo FHC, né, esse planejamento. Mas o fato é que a experiência dos Jogos Pan-Americanos chamou a atenção do governo federal, governos estaduais, para o potencial que os mega-eventos têm em relação à questão econômica, né? Em relação a favorecer uma série de setores da economia. E isso, de certa forma, acabou sendo, embora não de forma explícita, a principal justificativa para o investimento na realização desses eventos aqui no país. Então, o Brasil buscou a realização desses grandes eventos, conquistou esse direito em 2009, como eu falei. Então, realizou aqui no Brasil a Copa do Mundo FIFA de 2014, realizou os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016. Esses eventos tiveram uma consequência de que, na questão da agenda da política de esporte no Brasil, eles passaram a dominar essa agenda, deixando todas as outras ações em segundo plano, inclusive os programas sociais e esportivos. Eles confirmaram e consolidaram esse direcionamento da maior parte dos recursos para o esporte de alto rendimento, embora o grosso do investimento na construção de infraestrutura não fosse nem um recurso próprio do Ministério do Esporte, mas vinha de outras fontes, teve investimento também dos próprios estados, né, e municípios. Mas o fato é que eles marcaram aí a agenda das políticas de esporte no Brasil. E o que a gente percebe agora, já pós-mega-eventos, passados os mega-eventos de 2016, é uma queda acentuada nos investimentos, uma escassez de legados, os legados que foram tão prometidos para justificar a vinda desses eventos para o país. E aí eu me refiro tanto a legados esportivos quanto legados de infraestrutura para as cidades, né, legados urbanos, etc., legados ambientais. A gente não tem isso ficou muito no campo das promessas, do discurso, a gente não viu boa parte desses legados não serem materializados. Mesmo a infraestrutura esportiva, que é algo diretamente vinculado à política de esporte, hoje traz uma série de desafios para a gestão desses espaços e a manutenção desses espaços que têm uma manutenção muito cara, dada o nível de exigência técnica que esses espaços possuem, né? E que também, por essa característica, não podem ser disponibilizados, abertos ao público em geral para a prática de atividade física e esportiva. Então o Brasil tem esse grande desafio, que é fazer a gestão desses espaços. Alguns estados, cidades já têm buscado a iniciativa privada para buscar parcerias e tentar descentralizar a gestão desses espaços, mas o fato é que os mega eventos esportivos no Brasil ainda, pelo menos até o momento, ainda é bastante dúbio o impacto positivo e os legados desses grandes eventos esportivos, pelo menos em termos de desenvolvimento da política de esporte e desenvolvimento do país. Óbvio que outros setores da economia, alguns setores, alguns representantes da iniciativa privada, alguns ramos da economia tiveram bons resultados a partir dos grandes eventos esportivos. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, a FIFA, órgãos que
organizam tiveram bons lucros, né? Isso já demonstrado com relatórios oficiais desses órgãos, mas ainda paira bastante controvérsia em relação à escolha do Brasil de ter direcionado a sua política de esporte a essa ação. O fato é que, como eu disse, hoje, desde 2015, a gente tem uma queda dos recursos e hoje a gente tem, depois da extinção do Ministério do Esporte, uma escassez de ações no campo esportivo, né? Uma ausência de ações no campo das políticas esportivas. O que me parece, e aí eu desculpa usar a palavra parece, mas é pelo fato de que ainda estamos desenvolvendo pesquisas sobre isso, mas o que me parece é que o que há é uma desresponsabilização estatal pela garantia do direito ao esporte, transferindo as ações no campo esportivo para a iniciativa privada, no caso, de forma mais específica, às entidades de administração e prática esportiva, ou contando aí com o apoio da instituição militar, militarizando a política esportiva. Então esse é o cenário mais atual. Eu encerro por aqui essa videoaula e nos encontramos na nossa próxima aula síncrona.